Muito bem, irmãos, a paz de Cristo. Eu sou Valdeir Contaifa, estou falando aqui do Sudeste da Ásia e nosso tema de hoje são pessoas com um espírito de frente ou pessoas que estão num ambiente onde tem alguém com espírito de frente, né? Esse assunto foi trazido por causa de muitas perguntas que eu tenho recebido e julguei bom responder agora de forma mais geral, tenho feito de forma particular, principalmente no discipulado, né? A questão toda é que um ambiente onde um espírito domina, onde influencia, o espírito ele drena a energia, drena os esforços que as pessoas têm, né, para vencer as lutas, né? E ainda esses espíritos de frente, eles têm uma habilidade de promover gente maligna. Isso é um problema muito grande mesmo. Isso acontece muitas vezes em ambiente de trabalho, né, em ambiente de equipe. É claro que é preciso analisar caso a caso para saber, porque as causas são múltiplas, né? Também os efeitos são diversos. Mas eu quero tratar sobre espírito de frente, de uma forma geral. Quando eu digo espírito de frente, alguém pode pensar bem assim, então talvez exista espírito atrás, espírito dos lados, embaixo, em cima. Como é que é isso? Bem, não é esse o sentido que eu estou dando. Porque se alguém está cercado demais de espíritos, né, ou seja, está em plena opressão, isso é uma situação anormal, né? E é triste quando acontece. Certa vez eu encontrei alguém assim, muito oprimido mesmo, não tinha mais escapatória, de tanto que os espíritos tinham cercado a sua vida, né? E ele tinha entrado em problemas por causa de uma feitiçaria que fizeram para ele, mas ele era um solo fértil para isso, porque ele tinha pecados graves e esses pecados ele não tinha arrependimento, ele não se arrependia do que fazia e pronunciava muitas vezes: eu não me arrependo de nada do que eu faço. E isso pode ser uma bravata para você assumir alguma posição, mas é triste em relação espiritual quando alguém não se arrepende dos seus pecados, né? A pessoa entra, como entrou nesse caso, a pessoa entra numa situação de desfavor. Então, o seu corpo tinha sido entregue a Satanás para a destruição da carne, porque ele não quis a segurança do favor de Deus. E o favor de Deus se coaduna com o coração quebrantado. Sem o coração quebrantado, como desfrutar do favor de Deus? A Bíblia diz em Salmo 51 que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus, diz a palavra, né? Então foi uma batalha de oração, de ministração espiritual, até que o coração dele pudesse se quebrantar. Isso durou um tempo, né? E ele assumiu que ele era um filho pródigo, como Lucas 15, de 11 a 32, né? E viu que ele desgastou, né, o que ele tinha com a sua vida e tomou posições ruins. E por isso a feitiçaria tinha tanto peso na vida dele e ele estava opresso. Mas na maioria das vezes, quem já está entregue a Satanás assim, é uma questão para se resolver no dia do juízo mesmo, né? Muita misericórdia quando há outra possibilidade. Essa questão da queda ou da restauração pode ser discernida por Provérbio 18:12. Provérbio 18:12 diz que antes da queda o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra ou precede a honra. Então a gente já vê aqui que a vaidade ela coloca um ambiente favorável para o inimigo, né? E ele trabalha realmente no ambiente de pecado, né? Então sempre que você quiser restauração, você vai ter que se humilhar perante o Senhor e pedir o favor dele, né? Por isso, eu não estou me referindo a espíritos que ficam cercando alguém pela opressão. Espírito de frente é um espírito de representação. Esse tipo de espírito não é buscado formalmente, ele é um espírito que se sente atraído pela vaidade ou pela malignidade de alguém. Então, esse espírito ele tem prazer em usar quem ele sentiu agrado, né? Quem ele viu que tinha muita vaidade ou muita malignidade, né? Para usar essa pessoa para machucar os outros, machucar as pessoas ao seu redor. E se o grau de vaidade é alto,
Então, o portador do espírito de frente, mesmo que ele tenha algumas qualidades boas, né? Mesmo que ele use algum mecanismo de sublimação para diminuir a tensão dos relacionamentos que a sua vaidade ou malignidade tem provocado, mesmo sublimando isso, ele se tornará insensível ao prejuízo que ele está causando, o que ele está promovendo, ou que ele foi instrumento para isso. Ele vai ficar insensível ao sofrimento de quem está ao seu redor. Na verdade, ele não vai ligar a mínima, mesmo que pessoas próximas, até familiares, né, estejam em problema por causa da sua ascensão injusta. Então, às vezes acontece da pessoa realmente ter prazer na falsa humildade e a sua mente carnal se torna orgulhosa, para eu citar Colossenses 2,18, né? Que diz algo de um caso semelhante. E se o grau de malignidade é alto, então o portador do espírito de frente, você vê que eu já uso a palavra portador, né? Para dizer quem tem o espírito de frente, ele passa a manifestar... Vou usar aqui o imaginário da áurea, porque a áurea dá o imaginário para poder entender isso. Passa a manifestar uma áurea opressiva que anuvia as mentes das pessoas, fazendo com que as pessoas relevem suas atitudes malignas ou que elas esqueçam, num prazo bem curto, o mal, o dano, as coisas ruins que ela fez. Então, o espírito de frente procura fazer com que a vontade dessa pessoa seja forte e a lembrança dos outros sejam fracas, mesmo que as pessoas continuem com a dor, porque o sentimento continua lá. Se a gente pudesse falar disso, né, isso é uma dissociação, né? Ele dissocia a lembrança, mas ele não consegue desconectar a dor. E esse é o problema. Como diz segundo Pedro 1, a partir do verso 4, vai seguindo, né? Quem não consegue se livrar da corrupção das paixões que há no mundo, quem ainda conserva as paixões da corrupção, né, não tem diligência o suficiente para associar a fé com a virtude e fica impossibilitado de juntar a virtude ao conhecimento. E aí, por causa disso, fica sem discernimento, e o discernimento traz o esquecimento do mal que tem sofrido. A dor permanece, mas o entendimento objetivo do que causou, de quem está causando, não fica. É claro que o efeito está aí para as pessoas verem, né, quando alguém está envolvido com isso, né? Em ambiente de trabalho, isso não é uma exceção, não é incomum acontecer. O que chamamos de cegueira espiritual não tem referência com a incapacidade de enxergar ou de ver algo espiritualmente. Não é isso. Cegueira espiritual é uma certa falta de contraste, uma falta de olhar em profundidade, uma falta de objetividade em perceber as situações. E o que acontece é que quando falta isso, a pessoa fica prejudicada com a capacidade de antecipação, de saber o que está vindo. E quando as coisas estão muito próximas, é tão difícil desviar-se, ou é tão difícil mover recursos, né? E às vezes bate de frente e a dor é maior do que deveria. Porque essa dificuldade, que eu chamo de cegueira espiritual, que mexeu com a pessoa para não antecipar coisas, vai deixá-la sobressaltada sempre, né? Então, quando a pessoa enxerga, o mal já se manifestou. Quando a pessoa enxerga a armadilha, já o envolveu, né? Ela não sabe nada antes de perceber e poder clamar por Jesus por livramento. Agora já está complicado. Vai clamar, Jesus é poderoso, mas a situação dela se tornou mais difícil. Em 2 Pedro 1,9, segunda carta de Pedro, o apóstolo diz literalmente: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Aí ele diz: vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, esse é o problema. E é um problema complexo, entendeu? Complexo.
porque enxergar as coisas sem antecipação não dá para fazer planejamento nem para se fortalecer, que às vezes precisamos de preparação para o enfrentamento e de busca de sabedoria, busca de conselheiros, né? Então é ruim para quem vive assim. Depois o apóstolo Paulo recomenda lá no verso 10, né? Eu estou vendo aqui, 2 Pedro 1, né? Ele recomenda diligência cada vez maior e confirmação da vocação e eleição. Porque o tropeço, na verdade, irmãos, está nas obras das trevas e a bênção está no discernimento da luz de Jesus. Então, é por isso que Pedro apresenta na sua carta dessa forma. Nós também sabemos que um espírito compartilha o seu caráter com aquele com quem ele tem comunhão. Qualquer espírito. Por exemplo, se for o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus está no coração, ele compartilha o seu fruto, né? E ele compartilha também os seus dons. Mas se alguém tem um espírito maligno lhe influenciando a vida, lhe transmitindo valores, então o que acontece é que essa pessoa também receberá o fruto maligno e vai receber também, às vezes, até algum dom maligno, né? E isso é muito triste. Você sabe que Gálatas 5 é que fala sobre tudo isso, né? Gálatas 5, 22 e 23 fala dos frutos, o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E a Bíblia fala assim, quanto a essas coisas não há lei. Ou seja, não será possível alguém reivindicar a lei contra você, porque você não está embaixo daquilo que a lei julga, porque você está pelo fruto do Espírito que promove a paz. Você compreende? Mas um espírito maligno, ele concede as obras da carne. Não só concede, como ele promove, ele trabalha as obras da carne. As obras da carne também são conhecidas, Gálatas 5, 19, 20, 21, fala sobre isso. Só para citar, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e a Bíblia fala assim, e coisas semelhantes a essas, né? Está relatado em Gálatas 5, 19, 21. O espírito de frente, ele vai adiante como representação da pessoa. Se é um espírito que trabalha, por exemplo, com sexualidade, ele irá então ajudar o portador a seduzir. E se é um espírito que se identifica com guerras, com pelejas, ele manterá o portador como alguém temido, vai infundir nele uma coragem irresponsável. Quem tem coragem irresponsável maligna, as pessoas admiram, acham que é adrenalina e tudo mais, mas ele se coloca em perigo constantemente. Às vezes ele tem livramento, outras vezes não. É muito perigoso. Em geral, os espíritos malignos estão engajados em fazer trocas. É assim que o espírito trabalha. A Bíblia diz, de linguagem simbólica, sobre o espírito maligno, em Ezequiel 28, 16 a 18, está falando propriamente de Satanás, mas isso acompanha quem está com ele, né? Os demônios, os espíritos do mal. Então, o texto fala assim, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Eu estou destacando multiplicação do comércio, né? Aí ele fala assim, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda em meio às pedras afogueadas, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Aí o texto bíblico fala bem assim, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Você compreende? Então, a Bíblia fala, a palavra de Deus na profecia, né? Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e aí segue o texto, né? Para que as pessoas contemplem. Então, o inimigo, ele é um anjo caído e ele tem mania de fazer comércio injusto. Se alguém pede a um espírito maligno algo objetivamente,
e for do interesse do espírito conceder, ele fará uma troca, entendeu? Esse é o comércio, esse é o escambo dele, né? Ele vai fazer uma troca. A moeda de troca, entendeu? Normalmente que ele gosta é vidas, né? Ele quer vidas para ele, né? Ou vidas desperdiçadas. Ele quer ter domínio, quer ter controle, né? E muitas vezes, simplesmente, ele quer que o portador do espírito de frente traga infelicidade e mal-estar para quem está no ambiente onde ele estiver. Por exemplo, amigos, ambiente de trabalho, que é o meu tema aqui, e família. O problema de muitos ambientes de trabalho é que esses ambientes eles estão também envolvidos em pecado, né? Ganância, disputa de prestígio, disputa de poder, disputa de influência, disputa de quem é o melhor, disputa de promoção e lá vai, né? Disputa de dinheiro, disputa de atenção, coisas da carência do ser humano. E aí, quando surge a ganância, então o ambiente é propício. Espírito maligno opera num ambiente de pecado, onde o pecado está sendo promovido. E, embora a vontade ativa das pessoas em pecar e em continuar pecando, a injustiça ela não é prolongada indefinidamente, porque tem o tempo que ela é julgada. O mal não pode se manter indefinidamente no poder, porque ele tem um tempo de manifestação. Se houver intercessão diante de Deus, ou clamor por justiça, então o livramento virá mais rápido. Quando não existe clamor, ou quando existe um clamor destituído de quebrantamento, entendeu? Eu chamo de clamor proforme, né? Existe muita oração, mas pouco quebrantamento. Existe muita oração, mas existe pouco entendimento da palavra e pouco engajamento com aquilo que a palavra promove. Então essa oração é vã, né? Eu estou falando aqui da oração mesmo, né? O povo de Israel, no Egito, estava sob uma opressão tão pesada por Faraó, né? Que Deus revelou a Moisés, em Êxodo 3, verso 7, Deus fala bem assim, certamente, Êxodo 3, 7, isso mesmo, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então, quando Deus fala assim, né, Deus ouviu o clamor, né? Havia busca do Senhor. Eles podiam fazer isso sem muito entendimento de quem era o Senhor, mas eles estavam clamando ao céu, né? E Deus responde o clamor justo. É por isso que Deus intervém. Então podemos entender que há um tempo em que a iniquidade prospera no ambiente de pecado e no ambiente de juízo também. Porque às vezes Deus está executando juízo através de algo que está acontecendo porque a pessoa entrou nesse problema. Mas o clamor contra os exatores suscita a intervenção da justiça de Deus. Isso é muito importante. Então a gente tem que entender, precisamos compreender que Deus tem desígnio. Mesmo em meio às lágrimas, ele pode ter uma didática aplicada ao sofrimento. Por isso que você fala assim, mas não veio imediatamente o livramento. Mas eu digo para você, é melhor clamar do que deixar a opressão livre para manter-se até o momento em que ela será julgada. É melhor clamar por misericórdia, pedindo que Deus manifeste a sua justiça. É o meu conselho, né? Então, o sofrimento ele pode ter uma didática aplicada no sofrimento. Desculpa. O sofrimento, ele está envolvido numa didática. Pode acontecer, né? Envolvido numa didática para que a pessoa aprenda alguma coisa, cresça de alguma forma, ou adquira uma posição que ela precisa adquirir e que é conseguida por meio daquele sofrimento. Entendeu? O preço que ele está pagando, né? Mas mesmo em meio a lágrimas, irmãos, eu quero repetir isso, entendeu? Nós vamos encontrar Deus trabalhando. Um texto bem enigmático, é um texto difícil de entender, é Hebreus 5. O
próprio escritor de Hebreus 5, ele diz no verso 11, que é difícil de entender o que ele ia falar. Ele fala assim, Hebreus 5:11, né? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tornastes tardios em ouvir. Interessante, né? Ele queria explicar, tinha muita coisa para ensinar, mas os hebreus daquele tempo, daquela localidade, eles demoravam muito para ter o coração aberto para receber ensinamento. E agora era tarde, não tinha mais tempo hábil para ensinar o que eles precisavam e eram coisas difíceis de ensinar. Ficaram sem administração e nós perdemos de ter uma administração direta porque aqueles crentes hebreus, né, que estavam na diáspora, eles demoraram a ficar prontos para ouvir o que Deus queria ministrar ao coração deles. Mas Hebreus 5, de 7 a 10, relata o seguinte. Ele diz que Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos dias do seu ministério terreno, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, esse texto de Hebreus 5, principalmente aqui que eu estou dizendo, do 7 ao 10, ele apresenta que Jesus Cristo clamou a Deus Pai, entendeu? Porque Deus Pai tinha o poder de livrá-lo, né? E o texto fala assim, ele recebeu, ele foi ouvido na sua oração, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, né? Então, houve coisas que Deus fez ali para a bênção do seu Filho Jesus Cristo, né? Você vai dizer, mas aconteceu tanta coisa. Pois é, poderia ter sido ainda pior, entendeu? Mas Deus realizou alguma coisa que nós não sabemos, mas que o escritor de Hebreus nos revela, né? Que Jesus Cristo foi ouvido. Mas Jesus Cristo veio aqui morrer pelos nossos pecados. Então, ele vai e se entrega voluntariamente na morte para a nossa libertação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, diz o profeta Isaías. E é isso que Jesus fez por nós. E ele, então, no meio do sofrimento que teve, ele é elevado a sumo sacerdote de todo aquele que nele crê. Porque Jesus venceu em meio à dor, que seria nossa, em meio à morte, que seria nossa, e ele fez uma entrega perfeita a Deus. Então, ele foi elevado a uma posição, ele já é Deus, ele já é Senhor de todas as coisas, mas agora, por conquista no sofrimento, ele pode interceder por nós. Então, essa foi o que Jesus alcançou, a sua posição de Salvador e Redentor através da sua morte. Havia um mistério, né, quanto ao sofrimento de Cristo, porque ele estava trilhando o caminho do sacrifício por nós. A Bíblia diz em Isaías 53:5 que Jesus, né, fala assim, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, né? É o texto que eu falei, né? O castigo que estava sobre ele, né? E sobre as pisaduras dele nós passamos a ter esse caminho de libertação. Mas se não houver clamor, voltando aqui ao meu tema, né? Se não houver clamor, não houver intercessão, se perpetua o mal por muito tempo e o sofrimento é prolongado. O meu conselho, então, ore, clame a Deus, apresente ao Senhor a sua causa de justiça. Não se acomode diante do mal. Se o mal está dominando, clame a Deus, ore a Deus. Não ache que isso é normal. Enfrente o mal com oração e com um comportamento justo. Porque Deus ouve e Deus vê, né? Faça o teu serviço com primor, mas clame a Deus apresentando o que você faz e peça que a justiça de Deus venha
contra aquele injusto que está sendo promovido e está com o espírito de frente. É o caso de apresentar a oração de Neemias, né? Quando o povo de Israel estava edificando os muros de Jerusalém, se levantou aqueles dois, Sambalate e Tobias, eram dois reis vassalos, e eles tinham força na região. E eles se levantaram contra os hebreus, né? E eles queriam que eles não edificassem o muro e que ainda queriam atacá-los. E Neemias é muito sábio na condução que Deus deu para Neemias, e Neemias faz uma oração que está registrado na Bíblia, em Neemias 4, verso 4 ao 10. E nessa oração, Neemias fala bem assim, é claro que eu estou resumindo aqui, né? Você pode ler Neemias 4 e você vai ter isso na íntegra, né? Mas na oração ele fala assim: nosso Deus, não lhes encubra a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Observa que o espírito de frente, ele quer que as pessoas esqueçam do mal que estão sofrendo e não clamem e fiquem acomodados com a situação. E aqui a palavra diz assim: Senhor, não permita que isso aconteça. É a oração de Neemias, né? No verso 6, Neemias fala assim: e assim edificamos o muro até a metade, mesmo enfrentando aquelas lutas. É claro que o muro vai ser todo edificado, tem uma história que vale a pena ler Neemias, né? Neemias tem muita ministração sobre oração e sobre comportamento, né? É esplêndido, né? Às vezes, no clamor, Deus dá a estratégia e a direção a seguir. Então é importante clamar, apresentar nossas causas a Deus, sabendo, reconhecendo e dizendo a Ele, proclamando que Deus é quem julga justamente. Amém? Talvez você não conheça a expressão espírito de frente, porque é um neologismo. A Bíblia chama esses espíritos de espíritos imundos, espíritos maus, né? O uso da expressão espírito de frente significa que um espírito mau assumiu o propósito de abrir o caminho para que alguém possa crescer e influenciar outros para sua ruína. Com o objetivo que esse espírito maligno tem, ele usa o portador para os seus objetivos ruins, suas palavras ruins, os seus empecilhos e bloqueios ruins da bênção dos outros. Então, às vezes, a própria pessoa, o portador, não se dá conta de que ele é um portador, até que alguém lhe explique o que está espiritualmente acontecendo. E aí é quando ele toma a decisão se ele quer rejeitar esse espírito ou concordar. Eu conheci uma mulher que ela tinha um espírito que lhe dava uma certa sensualidade maligna. E ela seduzia isso no seu ambiente de pesquisa, né? Era um ambiente de trabalho, trabalhava com pesquisa. E ela galgou várias posições por causa dessa força de vontade que ela tinha e essa sedução que ela apresentava, né? E as pessoas iam nas águas delas. E depois o espírito maligno reverteu isso, né? E jogou ela em opróbrio, né? E ela sofreu, foi muito, não foi pouco, não. Bem, teve a família destruída, muitas coisas aconteceram, né? Foi muito triste o que aconteceu e ela sofre ainda hoje, porque não é uma pessoa com Jesus, né? Então ela ainda sofre. Mas é uma pessoa conhecida, nós alertamos e ela chegou à conclusão que era bom e ela permaneceu. É por esse motivo que quando alguém se converte, vindo do ambiente místico, né, é necessário fazer oração, dizendo que a pessoa rejeita os favores que tenha recebido ou que o espírito mal queira lhe prestar, porque ela agora está submetida ao favor de Deus. Então ela não pode entrar no favor maligno. Então é preciso que ela diga isso. É bom que ela diga, é uma boa prática ela dizer, né? Eu recebo Jesus como meu salvador pessoal, eu o recebo como Senhor da minha vida e eu rejeito os favores do mal e dos espíritos de trevas. Isso é muito importante.
No mundo do crime, da corrupção, da prostituição, é comum que as pessoas sejam portadoras de espíritos de frente e que a vontade dessas pessoas se fortaleça no oportunismo maligno de manipular pessoas para os seus propósitos pessoais e ruins. E isso pode acontecer dentro de uma repartição, pode acontecer dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, dentro de um escritório, entendeu? No ambiente de uma ONG, pode acontecer em vários ambientes, né? Muitas vezes a gente enfraquecida pela dor ou pelo constrangimento que não consegue dizer não. Ela já não consegue mais rejeitar, não consegue dizer não, mesmo sabendo que está sendo manipulada e usada sordidamente na vontade de alguém que já lhe prejudicou e lhe traiu alguma vez. E a pessoa repete a confiança e novamente é usada e passada para trás. Quem é vítima da vontade opressora, da vontade de uma pessoa manipuladora, essa pessoa está oprimida emocionalmente. Por isso, ela precisa de libertação espiritual para quebrar o vínculo do sentimento maligno de dominação a que ela foi submetida. Esse sentimento é um fascínio pelo poder que o mal tem, ou uma paixão que consome e envergonha e ela não consegue largar. Pode ser uma paixão correspondida ou não, ou correspondida algum tempo atrás e o vínculo ficou ainda. De qualquer forma, ela está presa, está viciada. Ela pode também estar diante de um terror que faz a alma dela estremecer e obedecer mesmo ao que não lhe é pedido. Às vezes ela faz coisas por si própria para agradar o seu opressor, como alguém que recebe um espírito maligno, incorporado por um espírito maligno, e presta favores que o espírito nem pediu, porque ela está seduzida pelo terror que o espírito mostra fascínio. Então, quando eu estou trabalhando com aconselhamento de pessoas corrompidas emocionalmente, eu lhes apresento que elas precisarão realmente de libertação espiritual. E eu digo que isso não será resolvido apenas pela oração, né? Porque será necessário arrependimento, quebrantamento, santificação, serviço cristão, enquanto ela ora sistematicamente para ficar livre, entende? Ela tem que orar a palavra, ser ensinada a ver os textos bíblicos e orar o que o texto bíblico diz para que a palavra tenha representação no seu coração e nos seus sentimentos. Então, faz-se necessário que aquela pessoa que é vítima de manipulação e é vítima de uma vontade potencializada pelo mal, entendeu? Que o costume de ser usada quebre. O vício pela submissão precisa ser quebrado. Você notou que agora eu estou usando a palavra vício, né? Costume, o vício maligno está ali. Isso precisa ser quebrado. Ela ficou cativa e precisa agora exercitar a liberdade espiritual. Então isso é um processo. Aconselhamento pressupõe um processo, não um conselho. Uma clínica pastoral, né, precisa de oração, precisa de entendimento da palavra, precisa de alguém espiritualmente capaz de sentar, de explicar, ler a Bíblia, orar e acompanhar nas suas decisões firmes, para que ela possa se libertar, né? Então, ela está cativa, mas ela tem condição de se libertar e poder dizer não ao pecado, né? Dizer não para não se submeter ao mal. Aí você diz para mim aqui, Pastor Valdeir Contai, você está dizendo que a pessoa está envolvida no pecado, mas ela é vítima? Sim, mas a questão é que ela é vítima hoje. Quando ela entrou em submissão à vontade do mal, foi porque ela julgou que seria bom para ela mesma, foi uma avaliação pessoal. Iniciou-se porque aceitou a tentação de flertar com o mal, de flertar com alguém que tinha poder, talvez, para impulsioná-la. E ela aceitou essa submissão, né? Assumiu uma posição contrária à vontade de Deus. E ela foi revitimizada várias vezes, então se enfraqueceu e tornou-se um cativeiro emocional, não conseguindo agora dizer não. Então, ela precisa ser levada ao arrependimento, sim, né?
Tal é a complexidade da batalha espiritual. Às vezes você pensa que a batalha espiritual é uma coisa simples. Não é simples, é bem complexa. Entendeu? Envolve pessoas e pessoas em complexidade de relacionamento, tanto das pessoas que lhes são próximas, quanto a complexidade com o seu ambiente de trabalho e com os espíritos, com o mundo espiritual. Né? Bem, o texto bíblico diz em Isaías 14, há uma profecia contra o rei da Babilônia, que se utiliza de uma soberba tão proverbial que ela simbolicamente é identificada como inimigo espiritual, como o próprio Satanás. Então as inferências são vívidas, né? Mas não é minha intenção fazer uma exegese, né? Eu estou inclusive terminando aqui essa palavra, né? Eu quero apenas montar a intenção maligna que o texto bíblico está mostrando. No verso 12, né, de Isaías 14, fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Né? E o texto prossegue. No verso 17 está a dinâmica. Era você que a seus cativos não deixava ir para casa? Você entende? O domínio é tal que a mente da pessoa fica cativa, e mesmo que ele está em casa, ela não se sente lá, porque ela está cativa. Então, ter a vida comandada por um espírito mau é um progressivo caminho para a ruína. Seja para o próprio portador, porque isso não vai acabar bem, ou para as pessoas que estão oprimidas no ambiente do trabalho. Compreende? Se o portador não quer arrependimento, você deve orar a Deus e pedir a justiça de Deus. Contudo, antes de fazer isso, vá a Deus e se conserte com Ele. Peça perdão por seus pecados, pelas suas omissões, pecados diretos, participações. Às vezes que você se calou sabendo que você deveria falar. Purifique a sua mente do mal, dedicando-se ao serviço de Deus. Escolha alguma autoridade espiritual, alguém que participe com você de uma oração de entrega, de uma oração de renúncia, de propósito de santificação para Deus. Você compreende? Então você clama a Deus por justiça e quebra da opressão sobre a sua vida, sobre as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho, o seu ambiente. Bem, cheguei ao final. Eu peço perdão, carro passando e tudo, mas eu estou no momento que eu senti de Deus que eu deveria dizer isso, respondendo essas indagações. Né? Tiago 5,16 é um texto muito bom, e ele fala bem assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nota que a súplica é do justo. Então justifique-se. Eu não posso justificar a mim mesmo. Claro que não. Justifique-se quer dizer, vá a quem lhe pode justificar, apresentando o seu arrependimento e permitindo que o Espírito Santo santifique a sua vida. Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a condição está aí, pré-anunciada. Sujeitai-vos a Deus. Busca o Senhor, se apresenta a Ele, peça perdão, peça força, clame por justiça. E Deus vai ouvir a sua oração, porque Ele é um Deus bom. E o diabo que veio para perto vai fugir de você. Ainda, eu quero citar Isaías 55, verso 7. Esse é um texto muito especial. Isaías 55, 7 fala bem assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo deixe os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, esse é aquele que você pode correr e para o nome dele, que o nome dele é uma
torre forte e segura. E lá você encontrará segurança. Deus abençoe você. Como eu disse, eu sou Valdeir Contarve, estou na Ásia, mas meu coração está junto de você. Estamos unidos em oração, porque somos só um corpo em Cristo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Como diz aqui onde eu convivo, Saúde Kra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.